Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Parece que a Igreja Cristã Maranata iniciou um processo de crise sem precedentes. Pelo menos essa é a avaliação que nós podemos fazer comparando com aquilo que nós já vivemos na Igreja Maranata no passado. Bom, deixa eu contar para vocês como era no passado. No passado, a Igreja Cristã Maranata, pelo menos até quando eu estive membro e pastor da igreja, era uma igreja que tinha uma arrecadação mensal altíssima, altíssima mesmo. Eram milhões e milhões de reais todos os meses entrando no cofre da Igreja Cristã Maranata, com despesas praticamente que zero em relação às igrejas, às congregações espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, as despesas que eles faziam eram os projetos que eles tinham de colocar novas unidades em funcionamento, que era um novo ponto de arrecadação. Então, eram investimentos, então despesas mesmo eles não tinham. Hoje eles têm muitas despesas. Por exemplo, eles têm despesas com advogados e parece que o valor desembolsado mensalmente para escritórios de advocacia é muito alto. Nós não sabemos o valor porque a Igreja Cristã Maranata não presta contas. Mas temos visto também diversas publicações em revistas de grande circulação, propagandas da Igreja Cristã Maranata que certamente são caríssimas. Recentemente, eu vi uma reportagem na revista Oeste, salvo engano, com a Igreja Cristã Maranata dando a entender que ela é uma igreja que não cobra dízimos, pelo menos publicamente, nos seus cultos diários. E mostrando que ali então haveria um compromisso dos irmãos com as suas colaborações. Era uma matéria mais incentivando as pessoas a contribuírem e que eles continuassem confiando cegamente na igreja, apesar de ser uma igreja que não presta contas do que arrecada e nem com aquilo que ela aplica o seu dinheiro. Então ninguém sabe, só ele sabe. Então nós não sabemos. Mas no meu tempo, e eu estive em contato com um pastor que trabalhou ali na Secretaria do Manaim, e os números que ele me passou são astronômicos, a quantidade de milhões que entravam mensalmente, todos os meses nos cofres da Igreja Cristã Maranata. Era tanto dinheiro que quando desapareceram 20 e tantos milhões, ninguém nem deu falta. Porque isso era nada, não é verdade? É como sumir 10 centavos da minha carteira. Então, você nem percebe se sumir 10 centavos da sua carteira. Então, foi isso que aconteceu. Provavelmente, os valores de 20 e tantos milhões foram aquilo que realmente foi apurado, mas não se sabe quanto que veio desaparecendo ao longo do tempo, ao longo da história da Igreja Cristã Maranata, exatamente no tempo em que nós escutávamos no Manaim Gedeuti dizendo ali, afirmando para as pessoas que a Receita Federal passou não sei quanto tempo ali na igreja e que aquilo era um modelo de organização financeira e fiscal. Os fiscais do INSS passaram não sei quanto tempo na igreja, inclusive eles indicavam a Igreja Cristã Maranata como um exemplo. Só que no tempo em que ele estava contando essas histórias, era exatamente no tempo em que os desvios estavam acontecendo. Então, por aí você vê que a palavra de Gedeuti sobre isso não merece hoje muito crédito. Então, o crédito que eles precisariam ter, qual era? Era a prestação de contas, mostrar a prestação de contas. Porque aí sim você ficaria sabendo se as coisas estão realmente em ordem, não é verdade? A prestação de contas ajudaria, inclusive, os próprios membros a observarem se está tudo correndo bem, Às vezes eles podem perceber alguma coisa e podem avisar ao presbitério para que aquela corrupção desenfreada que aconteceu no passado não volte a acontecer. Mas enquanto não se presta contas, não há como atestar
que está tudo bem, tá certo? Não temos como, porque não temos acesso a nenhum tipo de prestação de contas, nenhuma demonstração financeira, contábil, para que nós possamos dizer assim, nossa, a Maranata realmente é uma igreja que aplica muito bem o dinheiro dos membros. Não podemos fazer isso sem elementos, ok? Mas vamos lá. Então, no meu tempo, nós tínhamos a informação de que a Igreja Maranata ela tinha uma arrecadação milionária todos os meses. Mas mesmo naquele período, eles queriam que nós economizássemos muito, né? Então nós não podíamos comprar copos descartáveis, nós não podíamos comprar com dinheiro da tesouraria, claro, né? Copos descartáveis, papel toalha, sabonete líquido, aqueles galões de água mineral, nem pensar, filtro para aqueles filtros de água, né, que já sai água filtrada ali para os membros, também não podia. Nada, você não podia comprar nada disso com o dinheiro da tesouraria. Se os membros quisessem um ventilador, por exemplo, os membros tinham que comprar. Um filtro de água, papel toalha e muitos itens da manutenção constante, diária da igreja. Então, os membros que tinham que comprar. E ainda tinha, eu me lembro, na época, eles chegaram ao ponto de assim fazer parecer que estavam em crise, porque eles diziam o seguinte, olha, vocês quando chegarem na igreja, os obreiros, eles tinham que ir acendendo, então você tinha o templo, e eles tinham que acender apenas a luz lá que fica em cima do púlpito. Aí na medida que as pessoas fossem chegando, se assentando à frente, aí você ia ligando na sequência aquelas lâmpadas até, se fosse o caso, né, de ligar todas as lâmpadas da igreja. Então não podia nem acender todas as lâmpadas da igreja, porque eles precisavam economizar demais. Então, cuidados com jardim, essas coisas, lavar uma calçada. Então, tudo isso era muito regrado. E isso num tempo em que a Igreja Maranata ela estava com os cofres abarrotados, ao que parece, não é? Inclusive, 20 e tantos milhões some e ninguém sente falta. Então, nessa época, você vê essas coisas acontecendo, essa insistência por você ficar economizando dinheiro, você mesmo fazendo diversas compras para a igreja, porque a igreja não pode gastar o dinheiro. Bom, então isso aconteceu no meu tempo. Agora está acontecendo algo semelhante. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: o que está acontecendo hoje? Essa circular que eu vou mostrar para vocês da Maranata, dizendo que é urgente uma economia de energia e de água nos templos da igreja, nas igrejas, né? Nas congregações espalhadas por todo o Brasil e pelo mundo. Então, esse apelo por economia hoje é porque realmente a igreja, de fato, ela está em crise, ou é porque realmente ela simplesmente não quer gastar o dinheiro dos seus cofres, porque ela tem outros projetos que ela não vai dizer para você quais são, porque, como eu disse, ela não presta contas, então você não vai ficar sabendo. Então, o que você acha? Eu vou mostrar para vocês a circular deste mês de março da Igreja Cristã Maranata. Vejam só. Temos aqui, né, a circular número 18 de 2023. Ela é estão vendo aqui, 17 de março de 2023. E a primeira circular, essa 18, ela fala sobre economia de água. Então, ele diz o seguinte: solicitamos aos pastores que adotem imediatamente. É urgente, tem que ser a partir de hoje, né? Dia 17 de março. Adotem imediatamente medidas visando a redução do uso de água nas igrejas. Nós estamos, vejam bem, então não é por conta de crise hídrica, porque nós estamos num mês onde as chuvas estão abundantes. Então não é um problema, vamos dizer assim, do Estado, de crise hídrica no Estado ou na região. Parece que esta economia é porque eles querem gastar menos dinheiro com água
para as igrejas. Então, olha só o que eles dizem aqui, ó. Medidas visando a redução do uso de água nas igrejas, dentre as quais não lavar calçadas. Então, bom, isso é sério, hein, gente? Não as igrejas agora, então, o presbitério está dizendo para as pessoas não lavarem as calçadas da igreja para economizar água. Não lavar vidraças. Gente, isso é sério, viu? Essa circular aqui é da Igreja Maranata. Não lavar vidraças. Durante a limpeza dos templos, salões, usar pano molhado ao invés de lavar. Então não pode. Eu fico pensando como é que as igrejas de Rondônia vão fazer, porque quando eu morei em Porto Velho, nós tínhamos que lavar a igreja todos os dias, porque a poeira era muito grande. Como é que será que eles vão fazer, hein? Provavelmente eles vão fazer lá uma vaquinha, pagar a conta para a igreja, para poder lavar, né? Porque como é que você vai realizar os cultos se você passar um pano em cima de uma poeirada daquela? Difícil, né? Diz aqui mais, os jardins devem ser regados no período da noite. Então, quer dizer, coloque os membros aí para ficar depois do culto regando o jardim. Né? Preferencialmente com regadores, não pode nem usar mangueira, viu, irmãos? Você tem que ir lá, encher o regador de água, sair carregando. Irmãs, né? Provavelmente as irmãs vão fazer isso. As irmãs são fortes, elas vão fazer isso direitinho. Com regadores, regar o jardim com regadores. Onde possível, regular os registros abertos apenas em 1/4 de volta, a fim de reduzir a pressão e, com isso, o desperdício. Então, você vai lá no registro que manda água para a igreja e você vai colocar ele apenas aberto um pouquinho, para a água ficar fraquinha. Porque a pessoa fica com a sensação de que se a água sair fraquinha, então vai gastar menos, né? Mas vamos lá. Regular as boias das caixas acopladas dos vasos. Meus irmãos, vocês sabem o que é isso? Local de maior consumo, para estágio mínimo de armazenamento, pois, em média, as caixas armazenam 6 litros. Pode-se regular para 3 ou 2 litros. Entenderam, irmãos? Por que a caixa, aquela caixa que fica acoplada ali ao vaso, né? Às vezes, umas ficam em cima, as outras ficam embaixo. Nas igrejas, muitas ficam em cima. Então, o que acontece? Quando você puxa aquela cordinha ou você aperta aquele botãozinho da caixa acoplada junto ao vaso, então ela joga toda aquela água lá para poder dar a descarga, né? E por que ela tem 6 litros? Porque convencionou-se que aquela seria a quantidade suficiente para renovar toda a água do vaso, né? Levar o que tiver que ser levado e renovar completamente a água. Então, eles dizendo, olha só, uma caixa de 6 litros, coloca só para 2 litros, ou no máximo 3 litros. Irmãos, você entrega os seus dízimos todos os meses, não entrega? Todos os meses você entrega lá 10% de toda a sua renda. E vocês pagam as despesas na igreja e mandam ainda muito dinheiro ainda para o presbitério, não é assim? Mas eles querem o seguinte, eles querem que vocês mandem mais dinheiro para eles. Então, como é que eles vão fazer? Você tem que diminuir as despesas aí, tá certo? Isso é com o seu dízimo, com as suas ofertas, tá bom? Para detectar se há vazamento. Então diz aqui, ó, fechar o registro do hidrômetro numa quinta-feira após o culto e conferir a numeração na medição do hidrômetro. Realmente os irmãos não têm muito o que fazer mesmo, né? Então eles vão ficar lá fazendo isso. Na medição do hidrômetro. Como não há culto às sextas-feiras, no sábado este número não pode estar alterado. Caso tenha alteração, é indício de vazamento, que é um grande problema de desperdício nas instalações e deve ser corrigido imediatamente. É necessário que os pastores conscientizem os membros, né, das igrejas da necessidade de economizar água. Precisamos reduzir em pelo menos 40% o consumo de água. Segue o e-mail para recebimento de mais sugestões de economia. Eles querem economizar 40%. O que significa economizar 40%? É mandar 40% a mais de dinheiro para o presbitério.
a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: essa circular querendo mais 40% dos dízimos que são entregues para as igrejas, é porque a igreja está em crise ou é porque o presbitério precisa de mais dinheiro para pagar advogados, para pagar canais de televisão, propagandas em revistas de grande circulação? A gente não sabe, não é verdade? Você não sabe, eu não sei, nós não temos como saber. Só saberíamos se tivesse uma prestação de contas. Então eles fazem isso, eles arrocham as pessoas, mas eles, né, se eu estou arrochando a pessoa, no mínimo que eu poderia dizer é o seguinte: por quê? Porque nós estamos em crise? É uma crise? A igreja está passando por uma crise? Ah, sim, está passando por uma crise. Mostre pra gente aí, pra gente poder participar juntos deste momento de dificuldade da igreja. Mostre uma prestação de contas. Maranata, mostra uma prestação de conta para os membros. Você está arrochando os membros. Então o mínimo que você podia fazer era pelo menos demonstrar a razão disso. Mas não acabou não, né? Nós temos outra circular. Esta outra circular aqui, a número 17, de 16 de março de 2023, diz o seguinte: comunicamos aos coordenadores e pastores que a instalação de equipamentos de climatização ar-condicionado nos templos somente deve ser realizada com prévia autorização do Conselho Presbiterial. Eles vão autorizar? Eles vão autorizar? Ele só está dizendo o seguinte: nem se você comprar o ar-condicionado, você não pode instalar. Então nós temos uma igreja aqui, o pastor, os membros, eles estão aqui derretendo dentro da igreja aqui, e eles vão fazer uma vaquinha e colocar um ar-condicionado. Não pode. Precisa de uma autorização do presbitério para colocar um ar-condicionado. Por quê? Porque eles querem economizar energia também, não é? Então o problema não é crise energética, não é crise de água, o problema é outro. E você não sabe qual é exatamente, não é? Então, informamos ainda que esta orientação abrange até mesmo possíveis doações de equipamentos porventura oferecidos para os irmãos, ou seja, nem doado, entenderam? Nem se o ar-condicionado for doado, você não pode instalar. Igreja Cristã Maranata. O que está acontecendo? É uma crise? Bom, no passado, eles arrochavam também e não era crise. Mas e agora? Será que é uma crise realmente? Ou é porque eles precisam de mais dinheiro para outros investimentos que você não sabe quais são? Irmãos, e tem só para encerrar aqui, a Roseli, ela até pedi para ela me encaminhar, ela não achou agora, porque ela recebeu pelo Messenger, uma convocação de Manaim. Eles estão precisando de pessoas, de homens, para limpar banheiros dos homens. Os homens não querem limpar os banheiros. Daqui a pouco eles vão pegar as mulheres para limpar os banheiros dos homens, porque as mulheres aceitam bem. No dia que as mulheres despertarem, a Igreja Cristã Maranata vai ter um grande problema. Os homens não querem limpar os banheiros, nem dos manaíns. É isso aí. Crise ou não? O que você acha? Deixe aí nos comentários. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.